Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre a Península Ibérica, vou fazer a primeira parte sobre a Antiguidade. Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos Tartesos, que é a primeira civilização que existiu no final da Idade do Bronze, entre 1550 a.C. Teve várias capitais, como Huelva e Sevilha. E ele teve vários contatos, né? A Península Ibérica, vamos lembrar que a Europa, a Ásia, né? Europa é uma extensão territorial da Ásia, geograficamente falando, né? E a Península Ibérica seria, digamos, a parte final, né? Extremidade oeste, né? Final, a periferia, entre aspas, da Europa, né? Aí, teria os Pirineus, né? Como barreira natural, né, que é uma cadeia de montanhas. E vários povos, né, entraram em contato, né? Inicialmente fenícios e gregos e depois romanos e cartagineses. Os fenícios fundaram várias cidades, né? Entre as principais estava Cádiz ou Gadir em 1100 a.C. E os gregos fundaram Ampúrias ou Emporium, que significa literalmente mercado, entre várias outras coisas que podemos mencionar no vídeo. A Península Ibérica, né, além disso, ela é cortada por vários rios, né, como por exemplo Guadalete, temos o Tejo, etc, né. Então, lembrando que essa Empório foi fundada em 575 a.C., né, e os primeiros colonos gregos chegaram de hoje atual Espanha em 630 a.C., né, sendo um dos primeiros o Colaio de Samos, né, nesse ano aí. Então, eles chegaram, né, Ampúrias, o Empório, né, foi uma das primeiras cidades no século V, lá na colônias, né, gregas na atual Espanha, a cunhar moedas. E o nome Espanha é uma palavra de origem fenícia, significa literalmente Costa do Coelho, né, por causa que deve haver muito coelho na região, né. Então, tinha os celtíberos, né, principalmente os ibéricos, né, os íberos, né, sendo a principal arte a Dama de Elche. E podemos mencionar também aqui que esses, né, lembrando como eu falei, os tartarugas foram os primeiros, né, depois vieram os celtíberos e eles, eu fiz um vídeo no começo do canal contando um pouco sobre esse povo, só que os ibéricos, né, os hispânicos, né, eles viviam em choupaninhas estavam na Idade do Ferro, né, viviam em pequenas choupanas de pedra com teto de palha. Geralmente as casas eram circulares e as cidades tinham o nome de Citânia, né? As aldeias fortificadas, vamos dizer assim, né? A de Portugal era chamada de castros, né? As aldeias fortificadas. Então, teria o Viriato, né? Como podemos mencionar, que foi um guerrilheiro, um camponês que depois começou a usar táticas de guerrilha para derrotar os romanos. Eles lutaram por 16 anos contra Roma, né? O Viriato lutou como o único líder que teve para ele quase conseguiu derrotar Roma. E aí os romanos eles não lutavam desse jeito, eles tinham honra no campo de batalha, etc. Mas devido à situação difícil, ele subornou os próprios guardas do próprio Viriato, né? Para que matasse quando esse estava dormindo, né? Que ele virou alternativa. E aí a Lusitânia caiu sob domínio romano. Depois teve Numância, 133 a.C., né? Mas a resistência celtíbera dos celtas, lá dos ibéricos, continuou, né? Eu lembro que eles usavam falx, né? Uma espada meia curva, né? E eles só conseguiram completar o domínio, né? Lembrando aí porque os cartagineses também tiveram, fundaram cidades como Nova Cartago ou Cartagena e fundaram Barcelona, ou seja, a cidade dos Barcíadas, né? Que depois iam ser romanizadas. E posteriormente a isso, né, já tinha outras cidades romanas como Sagunto, né, que teve a cola do Aníbal,
e depois todas as cidades, né, que foram romanizadas em 19 a.C., né, Saragoça, né, o César Augusto, Hispale, Sevilha e etc. Várias cidades foram fundadas, né, seguindo o planejamento urbano dos romanos, com termas, fóruns, etc., né, com toda a cidade romana. E essa população ficou conhecida como Hispano Romana, né? Apesar do não foi na Península Ibérica que teve o primeiro imperador provincial, né? Na verdade foi o próprio Cláudio, em 10 a.C., que ele nasceu, um Diogelion Lugdunum, no ano 10, né? Também deu vários imperadores, né? Posteriormente, né? Então, eles deram bastante trabalho, né? Sendo que em 19 conquistadas tinha os cantábrios, né? Que tem a cavalaria cântabra, que são os cantábricos, que eles eram norte da atual Espanha, que eles faziam um círculo e iam atacando o inimigo, né? Deu muito trabalho para os romanos e realmente, né? Depois foi romanizada e depois, já no fim do Império Romano, tem os godos, né, que aparecem já no século III, depois são divididos em visigodos e ostrogodos. Os visigodos, originalmente, eles depois do saque de 410, né, liderado por Alarico I, eles vão inicialmente para o sul da França, né, ainda naquela época chamava Gália, e depois eles vão ser expulsos da Septimânia, lá no sul da atual França, né, pelos francos em 507, na Batalha de Vouliers, acho que se pronuncia assim, e eles acabam sendo empurrados pelos francos para a atual Espanha, onde vai fundar um reino visigótico, né? E de lá eles vão tentar criar um senado, vão tentar criar algo semelhante que tinha a Roma, né? Sendo o rei Rodrigo o último último governante, né? Que teve aquela história, acho que vocês não viram falar da Florinda, uma moça lá era filha de um governador lá da África, e aí chamado Julião, que o cara acabou mandando a mulher pra corte lá do Rodrigo, e a mulher tirou a virgindade da moça, e aí o cara se aliou aos Omíadas, né? Os sarracenos Omíadas, e os Omíadas atacaram a Península Ibérica e derrotaram o cara na batalha, acho que de Guadalete lá. Então, né, depois aí ele foi o último, né, em 711 foi essa batalha, né, e o comandante lá do califado Omíada chamava Tariq, no nome de batalha por causa desse cara, né, o Tariq, e ele conquistou toda, e aí de gente começa o domínio muçulmano da Península Ibérica, e os Omíadas vão transformar a Península Ibérica em um valiato, o valiato de Córdoba, né? E aí praticamente toda a reconquista vai durar praticamente toda a Idade Média, né? De 722 até 1492, né? Quando finalmente os católicos tomam o Emirado de Granada. Então esse é o vídeo. Curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!